Outra pergunta que eu fiz é o que significa as pessoas que podem olhar para o mal e não suicida? No filme tem, né? Tem uma série de pessoas, mostra lá alguns grupos de pessoas que elas olham para o mal, olham para a névoa, para aquela sombra, elas ficam lá fora e tal, olham e não suicidam, elas não são... é, elas não perdem o sentido, elas não desanimam da vida como as outras, né? Elas não se auto-exterminam. O porquê disso? Bom, a primeira coisa que no filme dá a entender é o seguinte, que esse grupo de pessoas são pessoas que elas já têm algum distúrbio mental. Então não são pessoas que a gente chamaria de normal na nossa sociedade, né? Mas isso também é uma discussão sem fim, né? O que é o normal, o que não é. Mas enfim, lá no filme dá a entender isso. São, por exemplo, psicopatas, pacientes de alas psiquiátricas, essas coisas. Eles veem o mal e eles não se auto-exterminam. Por que disso, né? Por que tem essas pessoas? Por que esse grupo é assim? Que a minha impressão é a seguinte. A primeira coisa é que a loucura, né, como no filme diz que esse pessoal os loucos, vamos falar assim, a loucura ela não se preocupa com a aparência. Você pode ver, o louco não se preocupa com a superficialidade das coisas, a aparência das coisas. O louco ele é 100% essência, né? E eu acho que a grande crítica do filme é sobre isso, é sobre a superficialidade, a aparência das relações, as relações que não são genuínas, não são autênticas. E as pessoas loucas, elas não têm nada de superficial, né? Então eu acredito que é por isso que elas estão imunes a esse mal no filme, né? Porque elas são essência, elas não têm o que temer. Pensando que nessa minha leitura, né? Que as pessoas que que adoeceram e que vão ver esse mal, né? Adoeceram pelas relações sociais dela, pela falta de autenticidade, enfim. Elas vão ver esse mal e vão morrer, vão se auto-exterminar, vão ser afetadas por isso. Parece que os loucos não são no sentido de de suicidar. Mas, por outro lado, eles são afetados sim por esse mal, só que de uma maneira o quê? Contrária, eles se tornam fanáticos pela visão nebulosa, né? Por aquilo que eles veem, que todo mundo vê. Alguns morrem, eles não morrem, mas eles ficam fanáticos por aquilo. Então eu acho que isso também pode ser uma crítica subliminar do filme, né? Se a gente pensar que hoje muitas pessoas são fanáticas, só que as pessoas que são fanáticas muitas vezes são os que não são loucos, né? Quer dizer, ali no filme ele inverteu isso também, aparentemente. Nós não somos, vamos falar assim, louco, né? A gente não tá internado e tal. Tipo assim, sem consciência, sem lucidez, né? Sem senso, vamos falar assim. Mas a gente muitas vezes é fanático por um estilo de vida que é degradante. Um estilo de vida que está nos matando aos poucos, sabe? Que não é saudável, que não é agradável, sabe? É uma coisa que mutila, que machuca, que violenta a gente, mas a gente tá ali naquele estilo de vida, né, louco e tal. Então a gente às vezes fica fazendo propaganda, não, você tem que encher a cara mesmo, que tem que usar droga mesmo, que nossa, eu quero beber até morrer, né? Metaforicamente falando, às vezes consegue, mas então as pessoas falam isso e elas estão fazendo propaganda, fazendo apologia a um estilo de vida louco também. Então, talvez seja essa a crítica. Ah, você está falando dos doidos do filme, que eles são fanáticos, né, por aquela visão que está matando todo mundo, mas será que hoje você não faz a mesma coisa? Será que você não faz apologia a certas coisas que aos poucos está fazendo você suicidar e você não está querendo levar todo mundo? Porque no filme o que eles fazem? Né? Eles pegam as pessoas, carregam a força e faz ela abrir o olho. Olha tanto que é legal, porque o cara do filme poderia muito bem só falar assim, não, a gente vai colocar uns doidos lá e eles vão chegar matando todo mundo no tiro. Mas eles não querem isso. Eles querem que a pessoa chegue e abra o olho para ver o tanto que é legal. Ou seja, é o fanatismo. O filme ressalta o fanatismo de uma coisa que é degradante. E que talvez muitos de nós façamos hoje de uma maneira diferente, né? Igual do filme, mas que metaforicamente é o que o filme quis dizer. Que é fazer uma campanha por uma vida vazia. Uma vida que adoece o sujeito, adoece o nosso sujeito, o nosso corpo, o nosso ser, a nossa identidade. Beleza? Eu acho que nesse ponto esse grupo de pessoas que não morrem ao ver o mal, acho que tá ali por algum motivo no filme, por algum motivo, eu acho que na minha leitura se encaixaria nesse sentido, nessa perspectiva. Ok? Um
outra pergunta que eu fiz foi a seguinte: por que o mal não se materializa ou por que ele não foi representado por alguma entidade, né? Então, no filme, por que o mal não se materializa? E eu acho que foi muito legal isso, foi talvez uma coisa que frustrou muitas pessoas que estavam assistindo o filme, porque de maneira geral a gente espera que o vilão do filme, vamos falar assim, ou o problema, né, o desafio da história do filme, o algoz, ele seja revelado, ele seja identificado, personificado, nomeado. E nesse filme não tem isso. Nesse filme, em momento nenhum, você vai ficar sabendo de onde vem aquilo, qual é a fonte daquilo, o que é aquilo. E eu achei muito legal, eu achei interessante. Às vezes é um pouco frustrante não ter, sim, né? A gente está acostumado a dar nome aos bois, né? Em todo filme ter o vilão, o herói e tal. Mas eu achei interessante porque é uma perspectiva muito realista em relação à mensagem que eu acredito que o filme quis passar, que essa é a minha leitura, que é a seguinte: o filme ele não tem uma entidade, o mal não se materializa justamente porque o mal não é algo e nem é alguém. Esse mal está entre as pessoas, está entre as relações, entre as visões, entre as aparências, né? Está bem aqui entre nós. Esse mal ele existe, ele está acontecendo, ele está na superficialidade das coisas, das relações, está na falta de essência, né, das pessoas, das relações, das interações. Então ele está adoecendo todos nós. Então esse mal ele justamente ele é abstrato, ele é invisível, só que ele está aqui e ele tem um efeito sobre nós, né? Como o oxigênio, como o ar, a gente não enxerga, mas a gente sabe que ele existe e a gente depende dele. Existe um mal entre a gente, que é o que eu acho que o filme quis trazer, das relações que estão negligenciadas, deterioradas, relações doentes, que a gente não está sabendo cultivar. Então esse mal ele existe entre nós, entre o que a gente deveria fazer e o que a gente não faz, e também o que a gente faz que não tem valor nenhum, não tem importância nenhuma, a gente está dando valor nisso. E eu acho que foi muito feliz, então, nesse sentido, né, o filme trazer dessa maneira o vilão, vamos falar assim, né, que é o mal. E de certa maneira acho que a gente está fortalecendo isso, falando da nossa realidade, né, da nossa sociedade atual, porque a gente se ocupa muito com a aparência das coisas e pouco com a essência, e a gente acaba fortalecendo esse mal que foi retratado no filme de uma maneira tão abstrata, né, tão invisível e metafórica, mas que ao mesmo tempo acho que foi muito pertinente, ok? Uma outra pergunta que eu fiz em relação ao filme foi: por que encerrar o filme com os cegos, né? O filme então ele acaba com a protagonista e as duas crianças. Eu falei que ia dar os spoilers tudo no filme, então quem estiver me acompanhando fique sabendo. Que a protagonista chega no final do filme numa casa de cegos, né? Depois que ela desce todo o rio também tem um símbolo, né? Que é a travessia, as correntezas, as marés, as armadilhas, a calmaria, enfim, a persistência, a desesperança, enfim. O rio tem também acho que o seu significado, mas ela chega no final. Eu acho que essa coisa de usar a venda retrata muitas questões humanas, de ter que confiar no outro, de não poder olhar, não poder dar sinal, não poder combinar as coisas, mas isso no final do filme na floresta tem um pouco disso, as crianças têm que confiar nela, ela confiar nas crianças. Então eu acho que o contato, né, de segurar a mão, de estar próximo, de estar junto, isso tirar a venda também tem esse impacto, né? E aí eu acho que o chegar no final do filme, então, numa casa de cegos, né, que é onde eles chegam, que é onde é o ponto de referência, um refúgio, né, que o filme coloca, eu acho que é uma maneira de retratar como se resgatar a essência, porque, na minha opinião, a crítica geral do filme é muita aparência, excesso de superficialidade, de aparência e falta da essência das pessoas, das relações. Como se resgatar essa essência? Colocando uma venda, beleza. Mas também os cegos, uma casa de pessoas com
Deficiência visual é também uma maneira de recomeçar resgatando a essência, porque, de novo, isso limita, felizmente, né, limita assim, as doenças que são emocionais que são causadas por uma série de questões tecnológicas, estilos de vida, que a visão permite ter, mas que quem não tem a visão não vai, pelo menos não vai sofrer desse mal, né? E eu acho que o filme coloca isso dessa maneira, em especial pelo contato e proximidade, né, das pessoas, mais presença, porque você viver numa casa com pessoas cegas é isso, né? A proximidade ela é necessária, ela se faz necessária muito mais do que viver em uma casa que tem uma relação que as pessoas não têm dificuldade visual e que acaba se isolando, né? Então mais essência, menos aparência. E aí é uma questão então de reaprender a interagir. Eu acho que é isso que esse simboliza essa casa, chegar no final. E lógico, né, eles estão todos lá reunidos e vivos também porque eles não enxergam, eles não são vulneráveis a esse mal, não adoeceram disso. Eu acho que também tem isso, a pessoa talvez que tem uma deficiência visual, ela falando mesmo do nosso mundo, assim, né, não falando do filme, acho que ela é obrigada a se interagir mais, né? Ela tem que se esforçar para estar mais próxima das pessoas por uma questão de necessidade, mas isso também beneficia ela em outros sentidos e não deixa ela se alienar tanto, assim eu penso. E então é isso que tem a ver, eu acho que chegar lá no final do filme com esse refúgio com muitas pessoas com deficiência visual. E aí essa coisa de repreender e interagir entra a protagonista, né? Eu queria falar um pouco desse personagem que eu acho que foi também bem trabalhado no sentido de encaixar ele nessa história, nesse contexto, nessa crítica em termos de relacionamentos, dificuldade de relacionar, a sociedade está tendo essa dificuldade, está muito alienado com o aplicativo, com rede social, com essa mentirada toda, essa superficialidade toda. E o filme ele é repleto de dilemas e conflitos interpessoais, ou seja, entre as pessoas. Isso é comum, né, em filmes de sobrevivência, esse filme pós-apocalíptico tem muitas essas questões humanas, né? Mas eu acho que o filme também tentou demonstrar a evolução interpessoal da protagonista. E acho que ele faz isso partindo de um extremo e levando ela para o outro. É um extremo de uma grávida que é solteira e que demonstra uma aversão tamanha, grande, uma grande aversão ao bebê que ela está gerando, né, que é a gestação. Então, no começo do filme ela está grávida, ela tem uma aversão à gestação. Isso fica claro nas cenas que ela vai lá antes de acontecer o mal aparecer e todo o caos. Ela vai ao médico com a irmã dela, uma médica, e ela fica fazendo piada da gestação. Ela demonstra uma total negligência, uma total dificuldade de lidar com isso, de assumir esse papel de mãe, de gestante. Então veja o tanto que eles colocaram no extremo, mesmo a pessoa que tem uma grande dificuldade de empatizar, de ter empatia, de interagir com outras pessoas, inclusive com a pessoa que ela está carregando dentro dela, né? Que é o filho dela. E depois no final do filme, então ela vai passando por N desafios com as pessoas, depois as pessoas vão sumindo do filme, né? Vão morrendo, e aí ela tem lá um relacionamento amoroso também. Então, assim, tudo isso vai lapidando, vai desenvolvendo a personalidade dela e as habilidades sociais que ela está subdesenvolvida, pelo menos é isso que o filme deixa claro no início, e mais pro final ela é obrigada, por força das circunstâncias, a desenvolver isso. Então ela sai de uma pessoa totalmente avessa, com aversão a interagir, a ter contato, para uma pessoa que no final é uma mãe que assume 2 filhos, um biológico e um adotivo. Ela assume esse papel no final do filme, na última cena praticamente, ela assume isso, ela chama os filhos pelo nome. Então ela realmente, eles colocaram esse personagem como um desenvolvimento, uma evolução total, né, de um extremo ao outro, porque realmente você rejeitar, né, ter uma aversão à gestação, isso acontece, mas é uma coisa forte. E por outro lado, você assumir o papel de mãe, inclusive de uma adoção, né, não é seu filho biológico, também é uma coisa muito forte. Então são extremos, na minha opinião, na minha visão, e que é o que acontece no filme, que eles colocam dessa maneira. Eu achei bem legal e isso tudo foi possível, assim eu acredito também na minha leitura do filme, isso tudo foi possível porque
a situação de ter que se aproximar, de ter que interagir, né, que é colocar a venda, o mal que estava forçando as pessoas, ou você morre ou você se reinventa, ou você aprende a interagir de novo. Eu acho que e ela tem toda essa evolução na personalidade dela e nas habilidades sociais dela porque ela conseguiu, por todo esse contexto, essas dificuldades, né? Quer dizer, a gente aprende as coisas com as dificuldades, com os desafios, né? A gente não aprende nada quando está tudo muito confortável. Eu acho que essa é a minha leitura da protagonista desse personagem, que eu achei legal. E aí, a minha última pergunta, eu fiquei pensando, né, porque eu sou psicólogo, eu atendo muitas pessoas, eu acho que muita gente fica um pouco intrigado com esse filme, inclusive pela questão do suicídio, as pessoas ainda naturalmente, né, ficam chocadas com isso.